A meditação, ela é uma forma de você silenciar a sua mente. É uma forma de você aquietar o seu corpo, se colocar no controle do seu corpo e da sua mente, encontrar o seu eixo, o seu centro. A mente inquieta e muito cheia, ela faz com que você perca a comunicação com o todo. Faz com que você tenha dificuldades para receber informações através da intuição, faz com que você tenha dificuldades para tomar decisões de modo equilibrado, de modo planejado, estratégico. O que é meditação? A palavra original, ela vem do sânscrito. E o Osho diz que em outros idiomas, em qualquer outro idioma, não existe nenhuma palavra que seja equivalente ao que significa essa palavra em sânscrito. Então ela não tem uma tradução literal. Pra gente aqui no Ocidente, a gente fala, eu vou meditar, mas como o próprio Osho aponta no livro dele, ele diz que meditar significa que você está executando uma ação, então você meditaria sobre alguma coisa. E no caso, quando você vai entrar nesse estado zen, é o contrário, é você não executar ação nenhuma, é ter o seu corpo parado e a sua mente totalmente livre de pensamentos. Então ele diz que se fosse para oferecer uma tradução aproximada do que significaria essa palavra em sânscrito, ele diria que seria eu sou meditação, porque é o momento em que você vai ao encontro do seu ser, da sua essência interior. Principalmente aqui no Ocidente, a gente está muito acostumado a lidar com as coisas do dia a dia de maneira separada. O corpo executa uma coisa, a mente executa outra. Eles não trabalham em conjunto, não trabalham em harmonia. Enquanto o seu corpo está ali executando uma ação no tempo presente, a sua mente está divagando em assuntos diversos, está ali pensando em coisas do passado, pensando em coisas do futuro, e a mente não está necessariamente naquele momento executando aquela ação que o corpo está fazendo. Essa desconexão, ela traz um desequilíbrio. Então, a meditação, ela é boa para ser utilizada para trazer essa sintonia entre o seu corpo e a sua mente, fazendo com que você obtenha um silêncio interior. E como que você pode começar a praticar a meditação? Eu não vou trazer nenhuma fórmula pronta, mesmo porque para mim essas fórmulas não funcionaram. Funcionou aquilo que eu descobri que dava certo para mim. Existem várias técnicas que podem te ajudar a alcançar o estado de meditação. Algumas técnicas elas vão utilizar o estado de concentração e outras técnicas podem usar o estado de contemplação. De qualquer forma, concentração e contemplação não são a meditação propriamente dita. O Osho até ele faz um comentário de que se concentrar em algo significa você ter um objeto, algo exterior a você como ponto de foco. E quando você contempla algo, novamente você tem que olhar para algo ou alguém que está fora de você. Então, de qualquer forma, concentração ou contemplação é olhar para objetos, pessoas, situações que estão fora de nós. A meditação ela é um olhar para dentro, é o inverso. Mas a concentração e a contemplação podem ajudar as pessoas que têm dificuldade para atingir o estado meditativo, elas podem ajudar a pessoa a atingir esse objetivo, mas não é regra, não é 100% necessário isso. Aliás, com algumas técnicas que utilizam essas formas de atingir a meditação, eu não consegui fazer, porque são tantos passo a passo que chega uma hora que você desiste, não consegue se concentrar por tempo suficiente. Então, eu encontrei uma outra forma de fazer isso. O estado zen, ele só pode ser obtido quando você cessa para toda a ação. Quando o seu corpo está parado, quando a sua mente está
sem pensamentos, está completamente livre de pensamentos, totalmente em silêncio. É um estado de silêncio interior absoluto. A forma como eu consegui atingir esse estado, eu vou explicar para você aqui algumas, eu vou oferecer algumas dicas e você implementa na sua vida da maneira como você achar mais fácil. Sempre busque aquilo que está em harmonia com aquilo que você acredita, sempre busque aquilo que está em harmonia com o que te faz bem e que funciona, porque também não adianta ficar aplicando regras e mais regras e mais regras se para você isso não funcionar e te trouxer mais tensão, e o estado meditativo é ao contrário, é para não ter tensão. Então a primeira dica que eu tenho para te oferecer, de preferência, escolha um local tranquilo, um momento onde você está sozinho, um momento onde você possa ficar em silêncio, quieto. Pode ser qualquer lugar, não tem um local específico. Se você consegue fazer isso no seu quarto, se você consegue fazer isso na natureza, se você consegue fazer isso na sua sala de estar, no seu escritório, qualquer lugar. Em qualquer lugar que você conseguir obter algum tempo de silêncio para que você se concentre em você mesmo, vai ajudar a você entrar nesse estado meditativo. Outra dica que eu tenho para te oferecer: se vai ficar de olho aberto ou de olho fechado, o que for mais fácil para você conseguir limpar a sua mente. Se ficar olhando para as coisas que estão ao seu redor, para os objetos que estão ao seu redor, te trouxer muitos pensamentos, é preferível que você fique de olho fechado. Mas se de olho fechado, tem gente que às vezes sente tontura e não se sente bem no começo fazendo de olho fechado, pode fazer de olho aberto. Simplesmente é você esvaziar a sua mente. De preferência, você procure se manter sentado em uma posição ereta, confortável. Mas, se não for possível, digamos que tem uma pessoa que esteja em um estado de saúde que ela não tem condições de ficar sentada e a única forma que ela tem é de ficar deitada. Pode fazer deitado do mesmo jeito. É aquilo que a pessoa se sente bem, é aquilo que vai fazer com que ela consiga se conectar com o todo de maneira calma, tranquila, sem tensão. Quando você encontrar o local que te favoreça para entrar num estado meditativo, quando você conseguir encontrar uma posição confortável para estar nesse local, simplesmente relaxe o seu corpo. Deixe o seu corpo ficar completamente imóvel e com o tempo você vai deixando os seus músculos irem ficando todos no seu devido lugar, sem tensão. Relaxe o máximo que você conseguir. Depois que você conseguir atingir esse estado, procure fazer com que os pensamentos diminuam. Então, mesmo que começarem a vir muitos pensamentos, aos pouquinhos você deixa esses pensamentos passarem, sem tensão, sem ficar nervoso, deixa esse pensamento fluir, passar, como se fosse um barco passando, deixa ele embora e não vai trazendo mais pensamentos, vai fazendo com que a sua mente vai ficando cada vez mais livre de pensamentos. Procure não forçar nada. Se você começar a se forçar a ter uma posição que seria o que todo mundo diria que seria o mais correto, se você começar a forçar os seus pensamentos a pararem, vai acontecer exatamente o contrário. Você vai começar a se sentir cada vez mais tensionado e vai começar a ter cada vez mais pensamentos e vai começar a sentir muitas emoções negativas. Então, simplesmente se acalme. Procure ficar tranquilo. Não se esforce tanto. Assim que você conseguir deixar sua mente limpa, faça com que esse processo dure o maior tempo que você conseguir. Se você conseguiu por 1 minuto ficar com a sua mente vazia, ótimo, parabéns, você começou bem. Continue fazendo isso. A prática leva à perfeição.
Então, quanto mais você praticar esse exercício, mais o seu corpo e a sua mente vão se acostumar a serem domados dessa forma, porque é como se fosse domar um leão, né? Então, eles vão começar a se acostumar a ficar domados sob o seu controle, e você vai conseguir ir prolongando esse tempo cada vez mais. Se você tiver dificuldades para limpar a sua mente no começo, alguns especialistas recomendam que você preste atenção na sua respiração. Então, na forma como o ar entra, como o ar sai, o movimento que o seu corpo faz para a entrada e para a saída do ar. Então, conforme você vai se concentrando nisso, a sua mente vai ficando mais tranquila. Mas lembre-se, isso é uma técnica de concentração, não é a meditação em si. É só uma ferramenta para que o seu começo possa ser mais fácil, mas não é obrigatório fazer isso. Se você conseguir dispersar os pensamentos e manter a sua mente livre sem ter que se concentrar em nada, faça da maneira que for mais fácil para você. Na verdade, a meditação é para você não executar nenhum tipo de ação, nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de concentração. Então, tudo isso que às vezes as pessoas explicam, esses passo a passos para você chegar em um determinado objetivo, é para que você tenha uma ferramenta que te facilite manter a mente limpa, mas você não precisa dessas ferramentas. Essas ferramentas são como a rodinha da bicicleta para te ajudar no começo. Depois você nem precisa mais dessas ferramentas. E se de imediato você conseguir fazer faça sem essas ferramentas, da maneira que for mais simples para você. Quando você conseguir obter o domínio do seu corpo e da sua mente, você pode começar a realizar pequenas ações dentro desse estado meditativo. Então, por exemplo, você medita, vai para o seu interior e mantém calma, silêncio, tranquilidade. Aí você pode se levantar e limpar a sua casa, lavar a louça, arrumar o quarto, fazer tarefas que são mais simples, né? Que você não precise se concentrar, que você possa fazer automaticamente e manter esse estado de silêncio interior. Quando você atingir já mais experiência e tiver bem mais prática em dominar a meditação, você pode inclusive realizar coisas maiores, como por exemplo até conversar com as outras pessoas sem sair do seu eixo, sem ter tanta conversa acontecendo dentro da sua cabeça. Então, assim, quando você consegue atingir esse estado de silêncio completo dentro da sua mente, nada que está ao seu redor consegue mais tirar você do eixo.